homem que chegou tem sol. E o Monteiro. É isso aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Legal. É isso aí. Acho que vamos começar então, para respeitar aí. Vamos. Quem respeitou o horário aí? Vamos lá. Bora, mestre. Bom, eu vou começar então apresentando aí mestre Hélio Silliman, grande experiência no treinamento de tênis, né? E hoje o tópico da nossa Masterclass nada mais nada menos do que dois fantásticos jogadores tenistas brasileiros, que é o Thomas Bellucci e a Bia Haddad Maia, né? Além disso, o mestre Silliman também vai contar um pouco da visão dele sobre o treinamento competitivo, que ele sabe muito, né? E as perspectivas do Brasil, né? Sim. Vamos começar então, mestre? Como é que você começou no tênis? Como é que foi a sua carreira aí em relação Vamos lá. Jogo, treinador? Tá, eu vou começar do começo mesmo, né? Comecei jogando tênis criança, 7 anos, e comecei a jogar federação com 10 anos, 11, brasileiro, e fui indo jogando. Não era um jogador de ponta, juvenil, até os 16. Nos 16 eu comecei a jogar melhor, assim, nos 18 fiquei entre os 10 do Brasil por um período ali. Aí teve uma oportunidade para fazer uma faculdade nos Estados Unidos e na Louisiana, com 18 anos, e eu não fui, é uma coisa que eu me arrependo de não ter ido. E aí eu comecei a jogar profissional. Tudo aqui em São Paulo, isso? Tudo em São Paulo, tudo aqui em Alphaville. Eu moro em Alphaville, né? Você sempre foi treinador e jogador do Alphaville Tênis Clube? Sempre joguei aqui. Clube. Sempre joguei aqui. Bom, e aí eu comecei a jogar tênis profissional. Quando eu tinha 18 anos, eu fui morar na Espanha. Eu morei na academia do Bruguera, que era o cara que jogou a final com o Guga em 97. Eu morava na academia dele. Ali Bruguera. Jogador. Pô, como não lembrar dele? Cara, ali abriu a minha mente para muita coisa. Eu jogava muito bem para treinar com as mulheres e não jogava tão bem para treinar com os homens que estavam lá na época. E aí eu comecei a virar sparring de várias jogadoras top, que tinham lá, jogadora pro mesmo, 30 do mundo, tinha uma russa que era número 1 do mundo juvenil, e eu comecei a treinar com elas. Então isso foi... depois eu fui saber o quanto isso ia ser importante para mim, e eu fiquei muito treinando com as mulheres lá nessa academia. Inclusive, eu até fui chamado, na época que eu lembro, para ser o sparring da Martina Hingis em Roland Garros. Caramba! Porque eu não fui, porque eu não falava inglês, cara. Não. Isso foi uma coisa que me matou, mas tudo bem. Enfim, depois eu joguei tênis, eu joguei profissional, não tive sucesso no profissional, fiz 1 ponto na ATP só de simples e, sei lá, uns 15 pontos de dupla. E aí, meio sem dinheiro, me vi meio perdido. Bom, aí aqui em Alphaville, tem uma academia aqui que chama Slice Tênis, né? Quem não conhece, né? Os donos da academia, cara, não tinha dinheiro para nada, ficava jogando torneio de grana para poder ganhar um dinheirinho ali. Aí os caras me chamaram para... Falaram, vai ter um projeto aqui na Slice. Eu tinha, sei lá, 26 anos, hoje eu tenho 45. Você foi ajudado por São Nicolau. Pelo Nicolau e pelo José Salib Neto, que é um grande cara do tênis que ajuda todo mundo hoje, enfim. Você sabia que ele é o próximo a falar, né? O Salib? Claro. Sensacional. E esse cara foi o primeiro cara que me deu um emprego. Aí tinha uma menina brasileira que chamava Jennifer Widjaja. Essa menina, ela jogou pro, ela era 360 do mundo no profissional. E me falaram, cara, você quer ser o sparring dela? O treinamento era tocado pelo Lugero Neto, e quem aplicava o treinamento, quem jogava tênis com ela ali, batia a bola, era eu. E fui indo. Eu era sparring dela, o Lugero mandava o treino e eu fui indo. Até que ela foi fazer uma gira pela Europa, que incluía Roland Garros e Wimbledon. E ela falou, olha, eu gostaria que você fosse comigo para essa gira de 6 semanas. Eu fiquei muito surpreso, né? E eu fui para essa gira. E quando eu cheguei em Roland Garros, isso em 2007, eu vi o nível dos caras e eu pensei, cara, eu não cheguei aqui como jogador, mas eu tô aqui como treinador. E eu nem pensava em ser treinador. Eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a estudar. Comecei a fazer curso.
Realmente me chamou a atenção, aprendi muito lá nesses torneios. E em 2007, aí eu abri um treinamento aqui na Play Tennis de Alphaville, fiquei até 2009, mais ou menos. Em 2010, o Instituto Tênis montou um projeto, que era do Itaú, e eles fizeram uma seleção que precisava de alguns treinadores, fizeram lá uma entrevista e eu passei. E aí eu fiquei treinando fico trabalhando o Gonçalo Fischer e o Didier Rayon, que é o treinador que formou a Teliana. E o Gonçalo é, para mim, um dos maiores treinadores que tem no Brasil hoje, está lá em Natal hoje. Bom, aí começamos a trabalhar, foi aqui na Slice, isso, né? E os jogadores que tinham lá no Instituto Tênis era o Matheus Puccinelli, o João Reis, o Marcelo Tebet, tinha a Thaisa Pedretti, muitos jogadores. Então eu treinei todos esses caras, essa molecada, viajamos, sei lá, o mundo inteiro. Foi uma experiência incrível para mim. E em 2014 eu fui promovido a ser o coordenador da pré-equipe, que era de 10 anos para baixo. E até então eu nunca tinha trabalhado com essas bolinhas laranja, verde, eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu comecei lá no profissional já. E ali eu tinha até um pensamento, quem trabalha com criança é menor. Tinha esse pensamento idiota. Quando eu fui pesquisar, eu falei, cara, o tênis brasileiro tá precisando disso, cara. Tá precisando de treinadores na base. Tá todo mundo querendo treinar os caras tops e as crianças estão aí sem muita base. E aí eu comecei a trabalhar com essas crianças e foi assim incrível. Foi incrível. Eu vi o quanto me apaixonei por isso. E em 2016 eu saí. Eu montei o Silliman Tênis, que é meu sobrenome, montei aqui em Alphaville. Fiquei 3 anos com o Silliman Tênis. Em 3 anos, o Alphaville Tênis Clube me chamou para prestar uma consultoria para o tênis daqui. E eu prestei essa consultoria, apresentei para eles, isso em abril de 2019. Em novembro, eles me chamaram para virar o coordenador do tênis aqui do Alphaville Tênis Clube, que é o que eu estou até hoje. E em 2019, eu recebi o convite para treinar o Tomás Bellucci. E eu comecei a treinar ele em dezembro de 2019. Então, a minha história até chegar no Tomás é essa, no tênis. Legal, muita experiência, muita gente boa. Sergi Burguera, Roland Garros. Foi importante, uma formação bem importante para mim. E como é que foi lá na Espanha? Vou explorar um pouquinho essa sua área. A Espanha era o seguinte, era bem militar, assim, a academia, sabe? Uhum. Eu tinha que acordar às 7 horas da manhã, todo dia, tinha dia que a gente olhava assim na janela, tava com neve, tinha que treinar, não tem... E aí a gente treinava, fazia físico das 8 às 9h30 da manhã, começava o treino das 9h30 meio-dia. Aí você descansava, voltava das 2 às 4, e das 4h30 às 6 era físico. Então era, sei lá, 7 horas de treino todo dia, até sábado, menos domingo. Domingo a gente tinha livre. E a gente não podia sair da academia. E naquela época, em 99, o pai tinha que mandar um fax para você sair. Era bem um pouco mais complicado. Eu tinha 18 anos. Aí eu fui jogar alguns filters lá na Satélite, que chamava, né? Que eram 4 torneios seguidos em Portugal. Joguei na Espanha. Inclusive o Juan Carlos Ferreira jogava, que era da minha idade. Então foi uma experiência que eu conheci gente do mundo inteiro. E eu entrei muito profundo, como eu falei lá no começo, com o tênis feminino, né? O tênis feminino, tinha uma moça lá uma jogadora que chamava Maria Antônia Sanches. Ela era uma jogadora que batia com as 2 mãos dos 2 lados, ela tinha sido quartas de final da Australia Open. E ela era 30 do mundo, e eu virei o sparring particular dela. Ela gostou de mim, sei lá, e a gente treinava todo dia com ela. Então isso foi Por isso que eu falei, eu comecei a entender bastante do tênis feminino, como jogador ali, como sparring, mas eu comecei a entender com as grandes jogadoras ali, treinando lá na academia, como que funcionava, que era bem diferente do masculino, assim. Então, ali foi uma escola muito boa para mim, na Espanha.
E você acha que esse estilo militar dá para vingar aqui no Brasil? Não. Não, né? Acho que deveria. 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 Mas eu acho que a cultura não deixa, porque lá não tinha mais, eu pago, não interessa. É. Vai fazer e acabou. Então, lá funcionava e tinha. Não preciso nem falar o que a Espanha é, né? Exato. Aí, ó, tá vendo? Insights aí, pessoal. Insights a respeito. Legal, e aí, então, já no Alphaville Tênis Clube, como coordenador do tênis que você assumiu, né? Nesse fantástico aí, que acolhe muitas etapas de CBT, de Federação Paulista, sempre muito bem organizado o clube. Parabéns aí. Surgiu o Thomas Bellucci aí, né? Na história aí, né? Pois é, o Tomás é uma coisa assim que foi uma coisa intensa num nível que vocês não têm dimensão do que foi treinar ele. Foi uma coisa que tirou o meu máximo de físico e mental. Tudo que eu tinha, eu dei tudo que eu tinha durante 3 anos para tentar fazer ele voltar aos grandes palcos e a gente não conseguiu, mas por alguns motivos. Inclusive o Hamilton tá aí, ele sabe que é verdade. É assim, só para vocês entenderem, muita gente pode ser que esteja aqui, as crianças dos filhos, dos pais que estão aqui, muitos não devem ter visto o Tomás jogar, ou viu pouco. Eu vi. No auge, eu falo, né? Os Sim, pais sim. devem ter visto. E, cara, ele é um cara inacreditável. O Tomás é uma pessoa que você não pode fazer nada 9.9, nada. Tudo você tem que trabalhar com excelência máxima. É um cara que é obcecado por perfeição, por trabalho. Todo mundo pergunta por que você virou 20 do mundo. Ele falou porque o treino começava às 2, eu chegava à 1 da tarde e ia sacar. O treino acabava às 4, eu ficava sacando até às 5. Foi por isso. Ele é o cara que trabalhou mais que todo mundo. E quando eu comecei a trabalhar com ele, nós fomos fazer uma pré-temporada na IMG lá nos Estados Unidos, lá na academia antiga do Nick Bollettieri. E foi eu, ele e o Hamilton, foi minha família. A gente ficou praticamente, a família do Hamilton, a gente ficou praticamente morando lá nos Estados Unidos para fazer essa pré-temporada. E assim, tava Shapovalov, tava o Evans, tava o Nishikori, tava o Sebastian Korda, tava o Pospisil, tava todos esses grandes jogadores que os europeus vêm da Europa porque tá muito frio e vão entrar nos Estados Unidos para jogar na Austrália. E, cara, a pré-temporada que a gente fez lá foi, eu te digo, Regis, eu falo para vocês, foi perfeita. Teve uma sintonia tão incrível, o Tomás estava jogando tanto tênis no final da pré-temporada, que foi 1 mês e meio trabalhando segunda a segunda, assim, que vocês não têm ideia. Que eu conversei com a Hamilton e assim, sem medo de errar. Se não fosse a pandemia, realmente o Tomás ia voltar a ficar entre os 50 do mundo, porque o que eu via, o nível que ele estava jogando contra os caras no treinamento era uma coisa assustadora, assim. Eu falei, cara, o Tomás está de volta. E nós fomos jogar, fazer uma gira nos Estados Unidos, quadra coberta, porque, segundo, o Tomás ganhou 4 ATPs no Saibro. Isso é muito importante que eu vou falar aqui, né? Só que ele tinha 20, 21 anos. E aí que entra, vou bater nessa tecla, aí que entra o Hamilton, porque ele é tão perfeccionista, tão brilhante, que ele falou, o Tomás é um jogador de quadra rápida. Ele não é um jogador de saibro. E a gente foi entendendo por quê. O Tomás é um dos melhores sacadores que tinha no circuito. A bola dele cara, próprio Nadal e Federer falavam, é uma das bolas que mais andam no circuito. Ele ganhou do John Isner na quadra rápida nos Estados Unidos contra os Estados Unidos em 5 sets, cara. Ainda tem brasileiro que fala mal, né? Ganhou do Karlovic, né? cara, na quadradura. Eu falei que vamos pra quadradura. Cara, esse cara começou a jogar um absurdo na quadradura. Jogou 4 torneios. Primeiro foi mal, segundo perdeu 7-6 da negra, tendo 7 match points nas oitavas de final, perdeu pro campeão. Depois de Newport Beach,
que era um torneio muito forte. Ele perdeu na primeira rodada, não jogou bem, aí a gente foi para Cleveland. Cleveland foi aonde a pré-temporada começou a fazer efeito. Esse cara era um torneio muito duro, muito forte. Esse cara jogou a um absurdo, chegou na semifinal do torneio. Por um motivo pessoal dele, ele jogou muito mal a semifinal. Veio a pandemia. Ele estava 230 mais ou menos, e o nosso objetivo era voltar para os grandes lances. Quando veio a pandemia, tudo que a gente tinha feito, isso é com o mundo inteiro, né? Meio que a gente teve que começar tudo de novo. Ele foi para a Europa, ele pegou Covid, ele teve uma lesão muito séria na Itália com o pé dele, e ele estava jogando muito bem. Então foi uma conjunção de coisas, já não tinha mais 25 anos, e tem um negócio que as pessoas esquecem. Vai jogar Challenger, vai lá jogar Challenger pra você ver, nos Estados Unidos e na Europa. Meu, é só, cara, tinha cara que já tinha sido 50, 40, esse cara muito duro, mas muito, era nível ATP. Eu sempre brinco, tinha Challenger lá que era no nível do Rio Open, tô falando sério, era muito forte. Então não é vai lá e ganha. Não era tão simples assim, tinha muitos caras jogando muito bem. E a gente buscando voltar, e o Tomás trabalhando que nem um louco. Aí a gente foi para uma cidade chamada Cary. Essa foi a grande virada. Um torneio muito forte, tava o Gabashvili, tava o Jack Sock, tava muitos caras que eram ex-top 100. Ele passou o quali. Ele ganhou 2 jogos, chegou nas quartas, pegou um indiano que a gente não conhecia, que era um cara 90 do mundo, canhoto. Se o Tomás ganhasse esse jogo, ele já classificava para a Austrália. Nosso objetivo tinha sido cumprido. Ele ganhou 7-5 primeiro, fez 5-2 no segundo. O cara virou 7-5, foi pro tie-break do terceiro. O Tomás fez 5-1 no tie-break, perdeu 7-5 no tie-break. Por 2 pontos. E ali ficou tão perto, e era um lugar seco, era um lugar mais fresco, que era o que nós estávamos buscando. Não dava mais para o Tomás jogar no calor. Todo mundo fala. Tomás Bellucci entrega. O cara trabalha tão duro. Ele tinha um problema de sudorese que ele perdia. Ele chegou em Roland Garros contra o Lajovic, perder 6 quilos. Ele teve que ir para o hospital porque ele não aguentava. Ele nunca entregou um jogo. O problema dele era físico, não era mental. Ele não entregava o jogo, ele não aguentava. É igual você tem uma hipoglicemia, você não tem força, você não aguenta. Então, assim, trabalhar com o Tomás foi uma honra tão grande para mim. Eu vi o quanto quando jogava tênis, ou eu quando faço qualquer coisa, eu entendi o porquê que ele foi um dos melhores jogadores da história do Brasil, o segundo. Porque ele buscava a excelência o tempo inteiro, ele nunca deu desculpa. Ele nunca se preocupou com o que estavam pensando sobre ele. E é o cara mais acessível que existe. Ele é muito acessível. Quando a gente foi na despedida do Rio Open, não sei se todo mundo assistiu, eu e o Hamilton, a gente passou por momentos lá de... Eu assisti. Cara, Regis, foi assim, cara, foi uma... A emoção que a gente viveu lá, ele vira para mim e fala, eu quero que você seja o meu... Eu já não tava, ele já tinha parado de jogar em novembro. Ele falou, falei, cara, a gente vai ter que treinar ele, vamos treinar 1 mês. Só que ele treinando 1 mês para ir para jogar a despedida dele, ele treinava como se ele fosse jogar contra o Federer, ele não parava de treinar. A dedicação dele era igual, assim, insano. Aí chegamos no Rio Open, aí eu vi, ali ele viu, e aí eu vou falar outra coisa aqui depois. Eu falei, você pode ver o que você fez, o quanto você é querido, cara. As pessoas em cima da grade, assim, as pessoas querendo chegar perto dele, eu falei, cara, isso é o que você construiu, foi o legado que você deixou. As crianças perto dele. E ele sempre foi um cara muito tímido, mas
ali eu vi o tamanho do Tomás, cara. As pessoas querendo assistir o jogo dele, chegar perto dele. Eu falei, tudo que você sofreu, tudo que você pagou o preço valeu a pena até aqui, cara. Então, assim, a emoção que a gente viveu ali na quadra, quando tava eu, Hamilton, Marcelo Melo, os caras, os amigos dele, o André Sal, o Joãozinho Suete, que fez aqui, para mim, foi o melhor treinador que o Tomás teve, sem dúvida. Foi assim, uma coisa tão incrível, tão intensa, que ali, quando acabou ali o Rio Open, cara, eu, o Hamilton, a gente chorava mais que, nossa, foi... Ali eu vi e falei, cara, esses 3 anos que eu passei longe do meu filho, longe da minha família, viajando 25 semanas por ano, dentro da bolha, que eu não podia, eu tinha que ficar dentro do quarto, e eu tinha que pegar um carro, ir até o torneio, e eu não podia sair de jeito nenhum por causa da pandemia. Falei, tudo isso, mesmo a gente não tendo o resultado, que o Brasil só vive de resultado, falei, isso é o de menos, cara. Porque o que a gente aprendeu, o que a gente cresceu como ser humano, o que o Tomás passou pra gente ali, eu vou ser grato eternamente. Eu fiquei 2 anos, depois que o Tomás parou de jogar, sem conseguir pisar numa quadra de tênis, cara. Eu não conseguia trabalhar mais, dar treino pra ninguém, porque eu tava exausto. Eu não tinha mais energia. E agora eu voltei a trabalhar aqui no Alphaville, eu tô apaixonado para treinar as crianças, e eu falei, cara, eu tenho que trazer um pouquinho do que eu aprendi para eles. E hoje o Alphaville Tênis Clube, quando a gente começou 6 anos atrás lá, era um clube muito social, e eu tive quando a gente entrou, eu tive um objetivo, eu falei, eu preciso fazer esse clube virar competitivo, porque é a minha casa. Começamos a trabalhar na parte das crianças. Muitos pais que estão aí devem conhecer. A gente tem hoje o Rafael Azevedo, que foi o ano passado o número 1 do Brasil de 12. O Nicolas Mourad, que ganhou o Banana Ball o ano passado. O Pedro Orédia. A gente tem meninos de 8, 9 anos que jogam muito bem. A gente começou a investir na base. E isso começou a dar resultado agora. E a minha opinião, coisa que nunca foi feita e nunca teve, o clube brasileiro, ele tem estrutura, ele tem bola, ele tem tudo, ele tem crianças. Eu acho que os clubes deveriam ser formadores. As crianças deveriam sair dos clubes. Com certeza, mas o que a gente vê, na maioria dos casos, eu estou sempre aí, são os clubes mais recreativos e menos torneios e uma briga danada para conseguir quadro. Exatamente. E a gente trouxe o Banana Ball, a Exato. gente trouxe o Challengers de 100 mil para cá, com a ajuda da diretoria, com o Carlos Rossi. O Carlos Rossi é um cara que você deveria trazer aqui para conversar, cara. Ele é um diretor, nosso diretor do clube, que está fazendo um trabalho, cara. Vamos conversar, com certeza. Eu passo. Esse cara é demais, cara. Esse cara trabalhou no Brasil Open, na Coque Tavares, durante muitos e muitos anos. Ele tem uma cabeça, cara, e ele... Todos esses grandes torneios, a gente fez a Copa Tomás Bellucci, tudo que hoje o Alphaville Tênis Clube entrou no cenário do tênis brasileiro, em alguns challengers, foi méritos do Carlos Rossi, aí eu peguei e fui junto com isso na parte do competitiva, e a gente está tendo resultados assim, cara, imagina 2 atletas, o Lorenzo e o Rafa, que são do ATC, de 3 garotos classificados para o Sul-Americano, 2 são de um clube, não é que são 2 de uma cidade, são 2 do mesmo clube, mas isso a gente está fazendo um baita trabalho, porque quando eu cheguei no ATC eu vi que ninguém faz nada sozinho, ninguém é bom o suficiente. Se você não tiver uma equipe gigante, brilhante por trás, uma diretoria que te abraça, ninguém vai fazer nada sozinho, não vai fazer. Concordo. E assim, agora explorando um pouquinho dessa sua experiência que você trouxe do Tomás, os 3 últimos anos, né? E você está montando, bom, esses meninos aí que você falou são todos adversários do meu filho, 12 anos, né? Você tá uma coisa, vou levar meu filho aí para treinar com você. Faz a hora que você quiser. Caramba, assim não dá, né, meu? O Lourenço precisa ganhar pelo menos um troféuzinho, o pai dele ficar feliz. Vai ganhar. Pô, desde a bola laranja, não ganha nada, esses meninos do Alphaville ganham tudo, cara, tá louco, viu? Tem também aí o Yukio aí que tá na live, aí o Rafa também treina lá, né?
Tem os meninos bons aí, o Pedro Faria, né? Também deve treinar lá. O Pedro é sócio, ele não treina, mas também joga muito tênis. Então, você precisa me ajudar, me ajuda aí, Hélio. Deixa eu, para brincadeiras à parte aí, eu queria saber de você, o que você trouxe dessa experiência fantástica do profissional para o Kids, para o dia a dia, para o que está acontecendo aí no Alphaville Tênis Clube, que está tendo o Nicolas Moradi, o pai dele fala inglês com ele lá, e tal, o menino joga pra caramba e tal. Joga mesmo. Ó, eu vou te falar o principal. Parece que eu vou vir aqui com algo mirabolante. A gente tem um inimigo hoje. A gente tem um inimigo que a gente não tinha na minha época, que chama-se celular. Infelizmente, tá? Eu vejo a luta do meu filho, que eu tenho um filho de 5 anos, aqui em casa. Muitos pais devem ter isso. E eu preciso motivar esses meninos a saírem desses celulares e serem apaixonados por trabalho duro. A única maneira de você ter uma pequena chance do tênis te levar a algum lugar, porque o tênis tem que ser um meio, ele não pode ser um fim. Você não pode achar que você vai ser profissional, você tem que trabalhar. Se você for para uma faculdade nos Estados Unidos e você conseguir que seu pai economize $100 mil por ano, você é um sucesso absoluto. Então, vamos lá, eu falei assim, cara, eu olhando, né, a gente estava no Rio Open, aí a assessoria do Rio Open me ligou e falou assim, a gente gostaria de fazer um treinamento da geração que está acabando com a geração que está chegando, que é o Tomás Bellucci e o João Fonseca. Eu falei, vamos fazer o treino. E aí a gente foi treinar. E a gente está treinando, o João tinha 16 anos, né? E aí o Tomás vira para mim, tava eu, o Hamilton, na quadra, e o Gui e o João. E o Tomás vira para mim e fala, eu não lembro de ter batido uma bola tão pesada na minha vida. O João tinha 16 anos. E eu fiquei assustado com o que ele estava jogando com 16 anos. Eu não estou fugindo da sua pergunta. Aí, o Tomás foi homenageado no Finals, em 2023 ou 24, e eu fui com ele, que foi... Tipo, fez, né? Oi? Foi 23, não foi, não? Eu acho que sim. Ali, para mim, foi o ápice da minha vida no tênis, eu estando no Finals com ele, numa homenagem com os grandes jogadores que encerraram a carreira naquele ano, e eu junto com o Djokovic, com o Alcaraz, com o Sinner, você vê o Alcaraz e o Juan Carlos Ferrero chegando para o Tomás falando parabéns pela sua carreira, pelo que você fez. O Djokovic na minha frente fala isso, e aqui no Brasil a gente tem que ficar tentando convencer que o cara jogou bem, né? Então... E aí o João estava lá, o João Fonseca estava lá, ele era número 1 do mundo juvenil, e eu fiquei com ele lá. E ele vira e fala para mim, cara, eu falei, você vai para a faculdade? Ele estava com 17. Ele falou, cara, eu não sei ainda, tem chance. Por que eu tô falando isso? Imagina esse cara, esse moleque que é um monstro jogando tênis, tem muito dinheiro, o pai, treinando com todos os jogadores, número 1 do mundo, ganhou o US Open, pensar em ir para a faculdade, cara, isso é algo para refletir, cara. Então, o que eu trago do profissional, do jogador profissional para as crianças? Que você tem que ter sonhos, não é isso. Mas se você não trabalhar duro, num nível assim, incansável, você não vai conquistar nada. Todos esses caras, o Djokovic, o Tomás, o João Fonseca, eles treinam sem parar. Não tem fim. Todo mundo fala, o Rafael Azevedo joga muito. Cara, ele treina de domingo a domingo. É o que não é o mais talentoso, é o que mais trabalha. Exato. É o que eu vi um vídeo do Tony Nadal hoje falando, colocando um ensinamento do Goethe, né? Aquele escritor alemão famosíssimo, né? Da cultura alemã. Que o talento ele é um trabalho, né? Mas você tem que trabalhar também o caráter, né?
E aí você tem que ter... E esse caráter é baseado na dureza das coisas, né? Para você formar essa mentalidade, né? Você tem que trabalhar duro, né? O que ele queria falar era do Rafa Nadal, na verdade, né? Que o É isso. é trabalho, mas também você vai conseguir formar essa mentalidade através da dificuldade, né? Sim. É isso que ele quis. Então, se você não tiver dificuldade e tentar superar essa dificuldade ao máximo, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Era uma entrevista. Tem outra coisa. Do Tem Tony. outra coisa. É o seguinte, não é do tênis, tá? Eu trabalhei com o Tomás 3 anos, né? Poucas pessoas me chamaram para conversar sobre isso. Eu acho que isso é até um desabafo, porque eu nunca procurei. Meu Instagram, eu posto muito pouca coisa. Eu sou um pouco mais reservado. A Bia começa a perder, os caras destroem o Rafael Pacharoni. Para mim, o Pacharoni é o maior treinador da história do tênis feminino brasileiro, ou não? Quem que é melhor que ele? O que o cara fez, o cara viajava 30 semanas por ano com a menina, tirou ela de 500 do mundo, botou 10 do mundo. Você tem que fazer uma estátua para esse cara. No Brasil, a Bia Boico, que esse cara pagou o preço pela Bia? Então, o Rubinho Barrichello é horrível, o Neymar só vai para balada, não faz nada. Então, a nossa cultura... Uma vez tem um jornalista que ele é brilhante, é o Rica Perrone, ele falou o seguinte: o brasileiro não gosta do esporte, ele gosta da pessoa. Aí eu fiquei pensando, como assim? Bom, todo mundo acompanhava tênis quando o Guga jogava. O Guga parou de jogar, ninguém mais acompanha. É por aí mesmo. Ou se não, vai assistir campeonato italiano, porque tem um monte de jogador brasileiro bom. Aí não tem mais nenhum brasileiro. O Senna morreu, ninguém mais vê Fórmula 1. Não vê mais. Não é o esporte, é a pessoa. É a pessoa. E a vitória da pessoa também, né? Se não tem vitória também, o brasileiro abandona. Pô, pelo amor de Deus. Jogou muito ontem, jogou muito. Tem um monte de gente falando besteira na internet. Vai lá ganhar do Tabílio, que foi 20 do mundo, cara. Muito, você é louco. 19. Então, acho que vai lá e ganha. Que fácil, 2 sets. Pelo amor de Deus, cara. Duríssimo. É muito difícil, cara. Você tem cara duro demais. Acho que vai chegar no Rio Open, vai ganhar. Pode ganhar, o João é um monstro. Eu acho que ele vai ser top 10, não tenho dúvida. Pela humildade de quanto ele trabalha, de tantos golpes que ele tem, tudo, João. Mas caramba, não precisa também... tirar foto que tá gordinho. Meu... Isso aí, os caras ganham dinheiro com isso. Diferente da gente, que a gente coloca no YouTube, graças à sua permissão aí, né? Que vai ficar a maior videoteca do tênis gratuita, porque no tênis não tem nada de graça, né? Tudo paga. Claro, pode pôr sem problemas. Sem dúvida. Quem sabe os pais, o pessoal que vem vindo, vai assistindo e vai tomando consciência que a gente precisa mudar. Senão vai acontecer sempre, geração após geração, a mesma coisa, né? Não vai mudar. Eu acho que não. A gente precisa tentar. Eu, na condição de pai, eu tenho que tentar. Culpa a minha, como é que fala? Sinceridade. Eu acho que não vai. Vou tentar. Se a gente conseguir mudar um grupo bom de brasileiro, a gente transforma. Né? A gente não precisa transformar o Brasil, mas um grande grupo assim de pessoas que pensam por bem, pensam no desenvolvimento, pensam para frente. O que você está fazendo aqui, cara, é espetacular. Obrigado, imagina. Sério, não é elogio, não, é reconhecimento, é verdade. É demais, cara. Isso aqui tá louco. Obrigado. Tem que chamar você para ir no bola dentro, não sei lá quem. Chama você, cara. É verdade. Bola dentro lá pelas quadras. Não, e o mais louco, né? Eu falei assim, nossa, eu vou levar meu filho para ele ver de longe o André Agassi, né? Quando eu fui ver, quando dava eu e o Lourenço num dia lá do LA Open aqui, que é no Jockey Club, né? Tudo improvisado, como sempre. Cara, dá quase R$1.500. Isso aí é o que eu tenho para disponibilizar para o treino do meu filho. E ainda com desconto ainda. Então eu não vou ver. Então o Brasil é muito louco, né? Agora, se você vai nos Estados Unidos, eu acho que é mais acessível para uma classe média. Né? Muito né? Mas
muito louco, assim. Mas, Hélio, agora não foge da pergunta. O que você implementou aí? Conta seu segredo aí para ter um monte de menino de sucesso aí no Alphaville. Segredo nenhum, é trabalhar, meu. Quantas Trabalha. horas? Cara, todos os dias, 2 horas de quadra, tá? A gente tá sem preparador físico agora. E tem engraçado, né? Tem o André Cunha, que é um cara que trabalhou com o Tomás, é um preparador físico brilhante. E ele trabalhou com o Gabriel Jesus e ele montou uma empresa lá na Inglaterra que assessora vários jogadores de futebol. Uma vez ele falou assim para mim: a melhor preparação física para uma criança de 10 a 12 anos é jogar tênis. É fantástico, com certeza. Tem a dúvida. A gente criou uma cultura aqui no clube que o principal, tá? Eu vou te responder. O principal é que antes o sócio ele era meio uma estrela, ele era meio que intocável. O pai faz isso, agora não. Agora não. Agora eu trouxe uma academia séria para dentro de um clube que era totalmente social. Então hoje não tem espaço para meu filho quer treinar com esse e vai treinar com aquele. E todo mundo que é de clube sabe que isso é verdade. Não adianta. Então, assim, um começou a puxar o outro. A gente começou realmente com o Rafael Azevedo, aí foi um atrás do outro, a gente começamos a se ajudar, a equipe é muito boa, muito forte, os treinadores são muito bons. Muitos pais... Oi? Quantas quadras no ATC 15. Não, mas você destina as 15? Quatro. Quatro quadras. E muitos pais compraram a ideia, eles acreditam no que a gente está fazendo. Quando eu falo a gente, é a equipe mesmo. Somos 4 treinadores, 5, agora eu contratei um supervisor lá e a gente está tendo resultado. Crianças que não jogavam tênis estão virando competitivas. É você tirar o melhor da criança e não dar espaço para desculpa. De você ter chamada, a criança que não tem presença. A gente tem um grupo isento lá que não paga. Ele tem que ter 90% de frequência. Se ele não tem, ele é tirado. Ele tem que jogar torneio pelo menos uma vez por mês, porque eu não acredito muito em tanto torneio quanto é pequeno, porque precisa de armas, eles precisam... Ninguém lembra do campeão de 12 anos, né? A gente quer que eles cresçam trabalhando mais duro, parar de pensar um pouco em resultado. E o clube tem muito isso de resultado e a gente trabalha independente, não está pronto para jogar, não vai jogar. Esse é o certo. Mas uma vez por mês tá pouco, hein? Chicote tá... Se quiser jogar, eu falo. Boas, né? Gustavo tá aí, deixa eu ver quem tá aqui do Alphaville. O Gustavo tá aí, ele sabe, cara. Ele sabe que eu falo isso para ele. Gustavo, quem mais aqui? Ó? O Will Kill tá aqui também. Se alguém que eu não conheço tá aqui. Pequeno, eu não sou muito fã de jogar muito, não, sinceramente. Eu tô aqui também, Alinho, grande parceiro. Olha o Sérgio aí. Querido. O filho dele joga muito bem também, do Serginho. Os sobrinhos muito bem também. Legal, Serginho. Legal. De tênis, Fábio Serginho. Fantástico. E aí, então, e de preparo físico, mais 40 minutos, porque a academia lá é fantástica, hein? Academia de primeira, hein? Então, hoje a gente está sem preparação física, mas normalmente é isso, 1 hora. Não foge muito disso, né? Mais musculação, você divide musculação, atividade... Cara, eu vou te falar, eu entendo muito pouco da parte de preparação física, tá? Na parte de periodização das crianças. Cara, é mais cone, troca de direção, musculação depende muito do atleta, é muito individualizado, assim, né, o trabalho. A gente vai até conversar com o Hamilton daqui para ver se a gente consegue fazer um trabalho para ele entrar lá no ATC com o irmão dele, é uma coisa que eu quero muito, mas na parte de preparação física, hoje, os pequenos, eles continuam jogando tênis, cara. Jogando tênis, tá dando certo. Como eu estou conectando uma masterclass na outra, eu sempre faço isso em todas, tá? O Alexandre Alcaide, que é fisioterapeuta lá do ABC, talvez você o conheça, né? Ele é mais
grandes atletas, muito do futebol também, ele propôs na Masterclass, e também falou comigo, de levar os equipamentos lá, porque a fisioterapia preventiva vem para analisar agrupamentos musculares, né, e passa o preparador para preparar Sim. né? Acho que é uma boa ideia, né? Talvez. Sim. Eu acho que a parte preventiva da fisioterapia é mais importante nos pequenos do que a preparação física. Porque, cara, imagina o seguinte: Eu também acho. eles saem da quadra, eles vão fazer o quê? Eles vão brincar, correr, pular, jogar bola, pular. Eles fazem isso. Continua jogando tênis, cara. Exato, Não, porque ele disse de uma avaliação que é anual, que ele poderia levar nos clubes, né? E aí faz aquele mutirão, faz a avaliação atleta a atleta, e aí passa para o preparador. E aí o preparador sabe, e o treinador está sossegado, porque ele já tem o mapa completo daquele atleta, né? Eu penso muito nisso, né? É que São Paulo é muito, como fala, é muito nichado, né? Você tem que ir para academia, aí você pega o carro, pega o trânsito. Você vai agora para o clube ou para a academia para treinar tênis, você pega outro trânsito. Agora você vai lá na fisioterapia fazer... É isso, aí você vai... Mental coisa, você que está no lugar parado para falar no celular, né? E sobre o trabalho de mental coach, o que você pensa a respeito? Eu acho que o treinador fica muito o mental dentro da quadra. Criança, exatamente. Criança, não. Eu não gosto. Uhum. Eu acho que ali o treinador é o grande diferencial. O grande treinador é o que motiva o moleque do começo ao fim. Certo. É o que sabe individualizar o trabalho. Tem moleque que você pega mais duro, tem moleque que você abraça um pouco mais. Eu acho que você usar essa parte mental, usar um mental coach, um psicólogo com crianças de 12, 13 anos, eu acho que é muito cedo, tá? Tem que ver qual que é o porquê disso. Onde está o problema? Está em casa? Está onde? Está na escola? Uhum. Onde está? Porque crianças de 12 anos que já começam a viajar não tem mais amigo. Ah, vamos para a festinha. Não vou, que eu preciso treinar. Então, eu acho que o grande objetivo ali é se a criança está feliz jogando tênis, ela não é obrigada pelo pai, ela tem uma equipe forte, um treinador que abraça ela como se fosse assim, ela se sentir segura. Segura, exato. Criar conexão, né? Tem que é que nem o Fulkmer falou, e o Marcelo Mer também falou, cada um da sua maneira, né? Tem que ter o elo, o Marcelo Mer falou da pirâmide, né? O pai, o treinador e a criança. Tem que fechar isso daí. Se não fechar, não tem jeito. Não dá para tirar o pai. Um treinador muito duro, que só sabe deixar a criança para baixo, o pai para baixo, você não sabe jogar tênis, vai embora para casa. Não adianta. E também um treinador muito morto também não vai evoluir, né? Então tem que ser o treinador certo, né? Você não tem que falar. Eu vou dar um exemplo do Tomás. O pai do Tomás e a mãe do Tomás são os pais mais duros e difíceis que eu já trabalhei na vida. Sério? Sério. Isso é uma pergunta de um dos pais aqui. Sério. Muito, muito. Mas é um dos caras mais justos que eu já conheci. Ele entregava o filho dele e fala assim: daqui para dentro não abra minha boca. Só que ele criou ele educou o Tomás de uma maneira que o Tomás valia. O Tomás nunca teve patrocínio, sempre pagou treinamento a vida inteira. O pai dele, ele não era rico, o pai dele pagava o treino e ele falava assim: eu estou pagando o treino, eu estou acreditando no que você vai fazer com o meu filho, hein? E ele entregava, ele não ia lá, ficava falando: eu quero que meu filho faça isso e faça aquilo. O Tomás ia, se treinasse com o mais fraco, ele dava o máximo, se ele treinasse com o mais velho, ele dava o máximo, porque ele sabia o que o pai dele trabalhava, pagava o preço para o Tomás estar jogando tênis ali. Só que ele era um cara muito duro, difícil de lidar. Mas um cara, se ele te entregasse, você falava: toca aí, meu filho. O Tomás fala: eu virei o que virei por causa dos meus pais. Aí você não vai dar o mérito para ele? Não tem como. Não tem como, exato, com certeza. Com certeza, legal. Então, pessoal, aí, ó, um modelo aí de trabalho vindo direto do Alphaville Tênis Clube, que é um dos clubes que mais cede
torneios em termos de CBT e Federação Paulista, que eu conheço, Sim. né? E um grande coordenador, um grande treinador aí, Hélio, falando. Agora, vamos falar, então. Então, você treinou o Tomás já no final da carreira, teve um histórico fantástico aí, passando por Espanha, tênis feminino, e aí aparece, de repente, Bia Haddad para você treinar. Outra fantástica. Cara. A Bia foi... Conta esse caos para nós aí, Hélio. A Bia foi o seguinte, a Bia, ela era do Instituto Tênis, ela tinha 14 anos. E ela treinava no Pinheiros. A Slice, onde era o Instituto Tênis, é aqui em Alphaville. E a Bia não queria vir para Alphaville. O que eles fizeram? Eles mandaram eu ir para o Pinheiros. Então eu treinava a Bia, só eu e ela, com 14 anos, terça e quinta no Pinheiros, 2 horas. Os caras me davam um cesto de bola, eu ia e trabalhava com a Bia. E nós criamos um vínculo muito forte. Ela saiu do Instituto Tênis e foi treinar com o Larry. Quando ela parou ela machucou, ela foi para Tênis Root, no Rio de Janeiro. O João Suete, eu estava no Instituto Tênis. O João Suete, a Bia estava lá, ele falou assim, olha, nós gostaríamos que você viesse treinar a Bia. Só que eu fui lá para o Rio de Janeiro, eu tenho minha casa própria aqui em Alphaville, eu tinha que ir para lá, eu ia ter que alugar a casa, era uma mudança muito grande de vida. Não deu certo. Beleza. Na pandemia, que é aí que entra a história. É interessante. Na pandemia, a Bia, eu sempre fui muito amigo dela. Desde 14 anos, a gente sempre foi muito próximo. Ela virou e falou assim para mim, olha, acho que eu fui a primeira pessoa que ela ligou quando ela foi pega no doping. Ela contou como que aconteceu. E quando você está em investigação por doping, que eles estão fazendo as investigações, você não pode entrar em nenhum clube ou academia que tem vínculo com federações. Você é proibido de entrar. A mãe da Bia tinha sido mandada embora da escola que ela trabalhava, os pais estavam sem trabalho, a Bia, Regis, perguntou para mim assim, quanto que eu cobro para dar aula de tênis? Falei, Bia, você já foi 50 do mundo. Você tinha que cobrar 5 mil reais a hora para as pessoas jogarem tênis com você. Que coisa. Rapaz. Ela tem jeito, ela começou a cobrar 500 reais a hora e começou a dar aula. Ela começou a dar aula de tênis. Ela não tinha dinheiro para pagar, eu fui dar treino para ela no Monte Líbano e no Sírio. Ela não tinha dinheiro para pagar o pedágio. E ela veio para minha casa. E ela ficou aqui na minha casa. Aqui tem quadra. O Gustavo Silva, que está aqui, o meu irmão, um dos meus melhores amigos. Pai do Nicolas Silva, gente boa pra caramba. Verdade. Treinei com a Bia algumas vezes, né, com Leon? a Bia no condomínio dele. É verdade. Porque ela não podia treinar. Perdi 6-3 dela. Perdeu 6-3 dela. Depois eu posso compartilhar o que eu tenho de vídeo com ela treinando aqui na minha casa. Ela ficou aqui, sei lá, 2 semanas aqui em casa, dormindo aqui. Ela é muito amiga da minha esposa e a gente ficou aqui. E ela falou: eu não sei se eu volto a jogar, se eu vou ser punida. E eu continuo treinando, eu não tenho dinheiro. Se vocês vissem a Bia, olha a situação, sem dinheiro, podia ser punida por 4 anos. Dando aula 500 reais. Dando aula de tênis. Se vocês virem os treinos que a gente fazia, as quadras que a gente ia, a quadra destruída as quadras, ela dando sangue como se estivesse jogando final de Roland Garros. Essa menina é brilhante. Ela é espetacular. Ela conquistou o que ela conquistou. Ela merece, assim, não dá. Então, eu tenho tudo isso documentado de quando ela não tinha nada. E ela virou para mim e falou assim, eu quero que você seja meu treinador. E eu não tinha como, porque como é que eu ia trabalhar com o Tomás e com ela? É impossível.
Ah, foi concomitante, entendi. Eu não sabia disso. É, Pela época que você falou também, né? Tá lógico, né? não tinha como. Falei, Bia, não dá. E foi aí, ela começou a viajar sozinha, ela estava em Portugal, e aí ela conheceu o Rafael Pacharoni e começou. Sim. E como é. Bom, você disse que começou a treinar lá aos 14 anos no Pinheiros, né? Como é uma pergunta de um dos pais também, né? Que a gente repassou, né? A gente fez o roteiro, né? Mas a gente falou assim: não, vamos fazer um storytelling, vamos um bate-papo que é mais legal, né? Como é que foi comparando? Então, o pai do Belucci sempre um cara assim confiava em você. Ele era duro realmente, né, na questão moral, mas ele educou bem o filho e falava: daqui para frente o problema é seu. Eu, pai, não tenho nada a ver com isso. Um abraço, valeu, Hélio. E eu quero ver o que você faz com meus filhos e eu vou te cobrar por isso lá na frente. Mais na formação dele, do Tomás, tá? E como é que eram os pais da Bia, né? Com 14 anos? O pai da Bia. O final da carreira e o começo da carreira, né? Então, o pai da Bia, ele é um cara um pouco menos acessível, assim. Eu tive não tanto contato com ele, tá? O Ailton. Eu não tive muito contato com ele. Ele ia em alguns poucos torneios. Já a mãe da Bia é sensacional, cara. Cara, a mãe da Bia, a tia da Bia, que eu treinei o Thelma. Pô, cara, eles são da melhor espécie do mundo, assim, cara. Simples demais, cara, muito trabalhadores. A Bia é o que é, cara, porque essa mãe dela aí, a avó, a família é incrível, cara, eles são incríveis. Tem um carinho, assim, eles são muito família, muito próximos, assim, sabe? A Bia vai viajar com a família inteira, podia estar morando onde quiser, tá morando na casa, sabe? Assim, esse acolhimento, diferente do pouco do Tomás, esse acolhimento que a família da Bia tem com ela, de ser tipo uma menina de 2, 3 anos de idade, meu bebê, assim, é meio espetacular. A maneira que eles conduzem as coisas com a Bia, cara, é demais mesmo. Ela tem uma família, cara, assim, incrível, assim, muito unida. Pô, é muito legal de ver, cara, é muito legal de ver. E quem acompanhava os treinos? A mãe, então? Quando agora a mãe tá viajando bastante, né? Pô, imagina. Ela ia para os torneios, a gente ia para a Copa Itaú aqui na USP, ela não vai para Roland Garros, ela leva todo mundo. Porque não, nos treinos acompanhava pouco. O pai do Tomás acompanhava muitos treinos, muito. Muito. O pai do Tomás sempre ia. A mãe também. Eles adoravam, eles amam tênis, né? Eles gostam muito de tênis. Então eles gostam de ver tênis. Eles iam bastante nos torneios, e no treino ele ia toda hora, e ficava sentado quietinho assistindo o treino, não fala nada. Isso era bem legal. Legal. Então, acho que respondeu aí a pergunta do nosso querido aí. Escritor de livro, né? Ponto a ponto. Foi ele que perguntou como que eram os pais, né? Quem que perguntou? Edmilson, eu acho que é Edmilson o nome dele. Alguém me corrija, por favor, que agora deu um branco também, já está tarde, né? Ele escreveu o livro Ponto a Ponto, ele foi o autor dessa pergunta. Como era o trato dos pais, né? E aí eu juntei essa pergunta com uma minha aqui, porque você pegou pais e atletas em diferentes estágios. Um no começo, né? Assim, 14 anos, biedade, né? Infanto juvenil, depois um pouco mais para frente de novo, quando ela, né, foi pegando doping, e o Thomas Bellucci já no final da carreira, né? Já com lá quase 30 anos, né? Exatamente. É isso aí. Bom, legal. E agora, você que está no circuito, agora aos pais. Então, aos pais, olha que lição aí que vocês aprenderam, hein, gente? Contando um pouco do cenário nacional, qual que é a sua visão sobre treinamento? Já vou linkar várias coisas. O Cláudio Santana, você deve conhecer, ele vem e fala que o futuro brasileiro é esse, tipo Fonseca, tipo João Reis, tipo Gustavo Raide, saque a 200 km por hora, bola de fundo, enfia patada. Eu, sinceramente, Reis, eu gosto daquele tênis do Boris Becker, do Pete Sampras, André Agassi, os caras correm do lado da quadra, né? Quando eu vejo o Alcaraz, e o Fonseca faz bastante também, de vai lá na rede, lá e resolve lá, eu acho mais bonito, né? O que você acha? O Guto Miguel também vem aí, né? Vôlei que não... Calma, menino, nossa senhora, que beleza, né? Já o tênis feminino, ele é mais de fundo de quadra, né?
Stefani, que ela voleia nas duplas de terno. Bom, é clássico, né? O Pelé, né, de raquete, né? O Marista é Bueno, né? Reencarnada, né, Luiz Stefani? Né? O que você acha? Qual a sua opinião aí, né, sobre o que está acontecendo aí no Infanto Juvenil, que você tem aí com meninos de grande valor, ganhando campeonatos, o cenário nacional aí com o Guto Miguel, sobre treinamento, o que você acha? O que o Brasil tem que melhorar, continuar a fazer o que sempre fez bem? Você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem muito treinador bom, cara. Eu concordo com você. Eu acho que, cara, eu falo muitos nomes aqui, cara. A gente tem muito treinador bom. O Dumont, o Haroldo, que treinou o Gustavo Eide, formou o Gustavo Eide, o João Fonseca, o João Suete, o Duda Matos, o Gui Teixeira, o Gonçalo, cara, o Mário Mendonça. Se eu vou falar aqui, eu acho que a gente tem muito treinador bom. E eu vejo treinadores muito dispostos a melhorar o tênis, são muito experientes, que viajaram já muitos COSATs, Orange Ball, Gira Europeia. Eles têm a mesma experiência que treinadores de fora. Aí a pergunta é, nós não temos treinadores, por que na Argentina sai mais jogador? Por que nos Estados Unidos também os caras têm dinheiro infinito, enfim. Mas o que eu acho hoje, o que falta é as crianças quererem muito, cara. Porque eu vejo treinadores que querem. Eles pagam um preço. Eu vejo caras aí que é duro, cara. Pô, viajando, deixando família. Caras bons, treinadores muito bons. Que fazem cursos, que fazem curso da ITF. Pô, cara, o Duda Matos é um monstro como treinador. Que botou o Thiago Wilde lá, botou o Thiago Monteiro lá. A Tênis Root, para mim, é o maior centro de treinamento do Brasil, disparado, assim. Se você vê lá os caras trabalhando, é sensacional. Os caras são muito bons lá. Hoje, para mim, é excelência de treinamento, é a Tênis Root. Você vai lá, você vê crianças, é aquilo, a cultura é militar, mas com respeito. Você precisa ver os caras trabalhando lá, é demais. Não é à toa, todo mundo tá lá. O Gustavo Eide tá lá, o João Reis tá lá, o Thiago Wilde tá lá, o Thiago Monteiro tá lá. Todo mundo tá lá. Por quê? Porque os caras são muito bons. Então, hoje... Eu concordo plenamente com você, mas eu vou colocar um elemento que acho que resvala muito em mim, né? Por exemplo, e várias pessoas que estão próximas a mim, a gente discute muito, pais, né? O dinheiro, né? Eu acho que falta dinheiro, né? Porque, assim, você está falando de centros de excelência, atletas que, graças a Deus, têm essa condição, né? Mas e como que a gente garimpa talentos que querem isso, mas não tem condição, tem várias entraves, né? Então, vamos lá. Dinheiro. É uma seara perigosa essa. Sem dúvida. Por isso que eu coloquei você no perigo agora. Bem pitfall essa, hein? Tem coisas que a gente não pode falar. Depois a gente fala o que é. Bom, tem coisas que a gente não pode falar, mas enfim. Vamos lá. Dá para jogar tênis de alto nível sem dinheiro? Não, não dá. Não tem como. Como que você vai pagar um treinamento? Por isso que eu falo, a não sei que um clube te abrace, a gente está trazendo alguns militantes que não pagam treino, dando um baita treino, por isso que eu acho que o clube é uma abertura muito grande para quem não pode pagar o treinamento, só que aí ele vai começar a querer viajar. Vai ter que levar treinador, é dinheiro, muito dinheiro. Beleza? A gente tem a facilidade no Brasil de ter a lei de incentivo ao esporte, que é se você paga lá do seu imposto de renda e vai captar de algumas empresas que querem investir. No ATC a gente não tem, porque o estatuto não permite, que é um clube social, né? A gente está tentando mexer nisso. Mas tem alguns clubes que podem ter a lei de incentivo. Só que o que eu acho, cara, que o trabalho sério e treinadores de qualidade vem antes do dinheiro. Eu acho que o dinheiro que tem que correr atrás dos atletas, não ao contrário. Concordo. Você tem que trabalhar como se nunca tivesse ter dinheiro e você tem que treinar infinito. Porque tem alguns lugares que já teve bastante dinheiro e não sai jogador. Então o problema não é dinheiro.
Mas você falou que tem os militantes. Mas será que pegando o exemplo do futebol, eu não sei se tem, aí você me corrija se eu estiver desatualizado, né? Eu nunca vi. Fazer peneiras mesmo. Peneira no ATC. Sim, é só você criar critérios. Para criar critérios, exato. Tem critérios aqui. A gente tem critério para entrar a criança aqui. Senão não faz sentido. Eu tenho que elevar o nível cada vez mais. Então, mas crianças novas, de 10, 11 anos. Isso, exatamente. Porque tem muita, o que eu vejo muita vantagem, inclusive em projeto social que se paga também, né? Vamos falar, ser sincero, né? Em quadra pública. Tem muito conhecimento, né? Que é o tal do QI, né? Você concorda comigo que isso acontece, né? Em qualquer tipo de esporte, né, Hélio? Porque se a gente faz uma peneira aberta e aí a pessoa tem vontade, tem fome e vai atrás, e você vê que tem... Mas eu vou te dar um exemplo disso daí que você está falando. Teve um projeto social de um lugar que eles fizeram e levaram numa escola super carente e tinha um pai. Eles mostraram a raquete de tênis, o pai vira e fala assim, você pesca com o que isso aqui? Não, aí é outra história. Não é futebol. Ah, sim, não é disso que eu estou falando, né? Estou falando de gente que já está treinando, precisa desse apoio, e aí liga para o clube, não tem um processo, né? Entendeu? Tem. O meu tem. Então, eu não sei quais são eu sei, exato. Eu estou instigando essa discussão, porque vai ficar gravado, quem sabe lá os diretores dos clubes assistam isso e implementem. E como é que é no ATC? Me explica, porque pode ser uma fagulha para os outros clubes acontecerem, né? Cara, para você ser militante, você tem que ter um nível, você tem que ser federado e confederado, porque assim, a ideia da diretoria aqui no clube, que eu levei a parte técnica e tem a parte ali, você tem que ser melhor que o sócio, cara. Você tem que ser do nível para melhor, porque senão não faz sentido eu tirar... Sim. Investir, verdade. Não pode, não dá. Uhum. Agora, e quem paga isso? Quem que paga isso? É a própria criança com a entrega dela. Exato. Tem um preço, que não é financeiro, que é um preço de entrega, de dedicação. E sinceramente, e não, repito, não é de resultado. Mas se eu chego, eu pego uma criança, eu quero fazer um teste aqui no ATC. Beleza, eu olho a criança. Ela tem 12 anos, ela nunca jogou torneio, ela treina 2 vezes por semana, ela não sabe sacar com a Continental. Não dá. Dá. Eu tenho que ter crianças que minimamente competitivas para a gente conseguir desenvolver. Então, os critérios são esses. Tem que ser crianças... E, cara, é duro o pai trazer, Alphaville não é perto, o pai vai ter que ficar o dia inteiro aqui. Pô, é difícil, sabe? Eu sei quanto é difícil. Exato. E tem período de abertura? Como é que funciona? Não tem período. Tem que procurar, na verdade, né? Tem que procurar, entrar em contato e a gente faz um teste para ver se a criança pode... Eu faço uma avaliação técnica com ela. É uma nota de corte. O cara não entrou na USP, por quê? Porque não passou não passou. Então, pais do Brasil, anotem aí, ó. Entrem em contato com o Hélio, ele está no grupo. Pode entrar. Veja, e aí, se vocês forem um talento, vocês estão com fome, que isso chama fome que você está falando, fome de querer ser tenista, fome de querer trabalhar, fome de ir atrás. Eu concordo plenamente com você, é isso aí mesmo. O Hélio vai ajudar, pessoal. É isso aí. Pode Na disponibilidade do clube, é claro, né? Claro, sim, isso. Tem vaga, ele falou que tem 4 quadras de treino, né, de alto desempenho, né? Quem sabe, chegando um monte de gente boa lá, ele abrir a 5ª quadra. Por que não? Né? É isso aí. Não, é isso mesmo, não, beleza. E aí, sobre mais, assim, o que o Brasil deve continuar fazendo, que faz e que não faz, que você viu todas essas giras com Belucci... Eu acho que tinha que ter torneios de transição. Isso aí nós precisamos falar bastante, né? O Edivaldo, não sei se você viu a Masterclass do Edivaldo Oliveira, ele chegando com isso, né? Antigamente tinha muito torneio satélite no Brasil, muito. Fazia ponto, né? Aí tem aquele viés, aí vem os caras estrangeiros roubar ponto mais fácil dos brasileiros aqui, né? Mas o que eu acho, se eles vêm roubar ponto mais fácil, pelo menos a gente não está disputando com esses caras em dólar e em euro, né? Nós estamos disputando com caras em reais, né? Porque imagina o seguinte, pessoal,
Vamos lá, eu morei na Europa, tá? Uhum. Beleza. Não sei se muitas pessoas, algumas pessoas já devem ter ido para a Europa. Você tá na Europa, eu vou jogar na Espanha. Eu perdi, eu moro na Itália, eu pego um trem, eu vou para minha casa. É. Eu pego uma passagem de avião que custa 20 euros. Aqui, eu tô na Europa, eu perco, eu tenho que pegar um voo de 12 horas para voltar para casa, cara. A nossa geografia é muito difícil. Não é uma coisa tão simples. E agora, aí se você não tem torneio, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir para lá. É. Eu vou gastar com hotel. Os europeus não, cara. Eles vão de trailer. Quantas vezes eu já vi o Justin Brown, esse cara aqui, aquele cabeludo que ganhou do Nadal. Eu tava em Challenger, eu tava nos Challengers na Europa, ele tava lá num trailer. Ele é alemão. Ele vai de trailer. Então, cara, sempre cara duro, jogando bem, tem interclubes na Alemanha, interclubes na França, os caras estão sempre jogando entre os melhores, cara. Então a gente mora no fim do mundo. É um problema isso. Nós somos um país de dimensão continental e ao mesmo tempo uma ilha, né? É muito difícil, cara. Isso é muito, essa logística, essa logística para transição, principalmente, é daí complicado pra gente. Mas tem que. Você não pensa que a gente precisava ter? Isso aí é bem polêmico. Hoje eu tô polêmico. Que eu sempre falo, ter uma casa do tênis, que nem o futebol tem Maracanã, Morumbi, Neoquímica Arena, Beira-Rio, Mané Garrincha. O futebol tem várias arenas principais, né? Que roda a Copa do Mundo, né? O tênis tem um Jockey Club, tem uma... As meninas têm, coitadas, tem lá dentro do Parque Vila Lobos um circo que montam lá e depois desmontam a arquibancada. Não está na hora de a gente ter. Você vê o ATP da Argentina, estava ontem uma grande amiga avaliando a capacidade, é uma capacidade de 16.500 para entrar dentro, sentar, né? Espectadores, né, para assistir o jogo do Fonseca, né? O Rio Open tem 6.500 lugares, né? Você não acha que está na hora de a gente ter uma... Não é menosprezando o Jockey Club, mas está na hora de ter uma área de tênis mesmo, onde tem... e tem que ser no estado de São Paulo, que é onde tem a maior... Parece que vão fazer uma no Jockey lá agora, né? Então, vai desmontar depois, né? Não sei. Eu não sei. Né? Você acha que vai ficar lá? Tem algumas pessoas que perguntam, que eu vou lançar aqui para vocês. Era melhor ter um Rio Open ou 50 Challengers ou Futures no Brasil? Futures. Eu prefiro ter 50 Challenges e Futures. Então, não que não tenha que ter o Rio Open, mas quantos têm acesso? Os cara quer... Não, eu digo, então, exato, a gente precisava ter uma arena dessas que tem lá em Buenos Aires para abrigar esse tipo de Challenger, M25, Future, eu concordo com você. Eu queria saber sua opinião a respeito, né? Sim. Eu acho que um centro de treinamento, se você for ver nos Estados Unidos... Com academia, com tudo dentro. Então, nos Estados Unidos... Tênis, né? Nos Estados Unidos tem a USTA, que eu fui 2 vezes lá, tem mais de 100 quadras de tênis. Ela foi construída, imagina, ela foi construída com o dinheiro do US Open, que dá quase $1 bilhão. Exato. É o dinheiro da Federação Americana. Cara, você chega lá, você fala, meu Deus do céu, a gente nunca vai ter isso na história, não tem como. Só que na Argentina, eles têm vários clubes, só que os caras se ajudam, cara. Os caras se odeiam, mas vai treinar um com o outro no treino, que eles precisam um do outro lá. E a gente... eu vou chamar você aí, vou começar a conversar com os diretores de clube aí, para a gente fazer uns treinões, hein? O que você acha? Isso? Tem que ser isso. Tem que ser isso, né? É assim que a gente muda aí, tá vendo? Você achou que não ia mudar o tênis, que ia dar certo, já tô achando outro... Você não sabe a dificuldade que a gente tinha para o Tomás treinar quando a gente treinava aqui no clube. Não tinha gente para treinar, meu. Então, é assim que a gente acha gente, né? Não tinha. Batendo na porta do vizinho, na verdade. Eu concordo. Legal, obrigado. Vamos ver se tem mais alguém. Tem aqui, tem um monte de gente importante. O Serginho já falou, o Gustavo, que jogou profissional com o Belucci, é do clube, né? Outro dia eu vi ele jogando beach tênis lá no Alphaville Tênis Clube, no Kids Lan, lá. Deu um oi lá, falei, o beach venceu, os caras olharam feio para mim, você tem que ver lá, viu, cara? Mas o objetivo era zoar ele, né? O Daniel Jones, eu acho que Tô voltando pro tênis.
Tá voltando pro tênis, Gustavo? Eu vou desafiar o Hélio aí. Vou desafiar o Hélio. Beat, né? Tô sabendo. Isso aí, Regi. Grande abraço. Quer comentar alguma coisa sobre o Mr. Hélio aí, que treina seu filho grande? Pô, o Hélio, confiança total nele aí. Tá fazendo um trabalho lindo lá no clube com os meninos lá. Meus 2 filhos estão lá com ele. Confiança total aí. E é isso, né? Pensando sempre no tênis brasileiro aí, né? Eu acho que os pais, assim, tem que... Esse trabalho que você está fazendo aqui, Regis, é lindo, né? Esse grupo que você montou, essas palestras aqui, são muito legais, cara. Eu acho que é informação, é YouTube, é conteúdo, né? Então, assim, eu acho que, cara, você vai ser lembrado aí, né? Não, e eu vou lembrar, e eu vou pedir ajuda para vocês. Obrigado pelo... Ó, fica aberto aí, Gustavo. Gustavo, ele foi padrinho E Regis, eu lembro que você me pediu pra gente trazer o Tomás aqui Isso, eu no vou Tênis chegar lá. 360 e falar pro Hélio ajudar aí, né? Eu ajudo. Chega lá, peraí. Você é padrinho de casamento de Thomas Bellucci. Então, nós somos. O Hélio também é. O Hélio também é. Então, aqui, treinador. Aí tem o Hamilton, que também treinou ele, falou que ia trazer. Ele tirou uma foto com o Lourenço na inauguração aqui no bairro do Limão, da Limão Tênis, a nova, lá na Marginal, lado do Rei do Óleo, né? Uns 3 anos atrás. E aí, a gente consegue trazer Thomas Bellucci ou não para falar? Ele disse que é tímido, né? Mas eu vi ele lá comentando tênis lá na Casa TV lá outro dia. Eu não achei nada de tímido. E aí, Hélio, o que você acha? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho... Se o Trump quiser vir, eu acho que o Trump vem. O Tomás, eu vou tentar. Você vai É mais fácil o Trump do que o Tomás, mas eu vou tentar. Mas ele fala assim, eu também sou canhoto, Tomás. Ele também é canhoto, joga tênis. Tomás, cara, o Tomás... Gosta de ser aberto que nem ele, entendeu? O resto ficou torcendo com o pneu que ele deu no Djokovic, entendeu? Você falar do Regis, ele sai da live. É sério, cara. Você imagina isso, eu vou te falar uma coisa. Eu vou contar uma né, o Gustavo sabe disso. Tem uma particularidade. Ele não suporta mais falar sobre isso. Não, então a gente não fala sobre isso. Meu, você não tem ideia, cara. Ele fala, se eu soubesse, teria sido 6-1 esse jogo, cara, não 6-0. Ele não aguenta mais falar do 6-0 do Djokovic, cara. Imagina. Ainda Brasil é período, né? Tem um monte de blogueiro, né, cara? Que fica... Ele não aguenta mais disso. Concordo plenamente. Deixa eu ver quem mais tem aqui do Alphaville que quer falar, pessoal. E o Kio, você não vai falar nada, não, do treinador aí do Rafa? Ele tá aí, deixa eu ver aqui o que tem escrito, ó. O Yukio colocou aqui, ó, na Espanha, o Hélio jogou junto com o meu amigo do Cooper, o Tomimatsu. Quem? O Flávio Tomimatsu, sim. Pô, gente finíssima. O Flávio é sensacional. Legal, hein? Muito bem, Flávio. Aí tem Fabiano Moreira Bicudo, Nicolau, meu amigão, meu filho treina lá, com o Ludiero, inclusive. Esses aí são gente boa, né? Vamos trazer o Ludiero também, hein? Você vai conseguir o Ludiero? Tem que trazer também. Então você me ajuda, por favor, né? Ajudo, claro. O Ludiero tem muito. Eu acho que eu já mandei mensagem para ele, eu acho, né? Depois Bicudo de novo, comando top do PP. Seu apelido PP, Hélio? Não. O PP é o que é o dono da Slice, que tá tocando a Slice. Pedro Leme, entendi. Aí, Rodrigo Lima é o Pavão, né? Rodrigo Lima, né? Mais conhecido como Pavão. Um grande treinador e um amigo dos... Pavão tá aqui entalado, ganhou de mim quando eu tinha 14 anos, eu não aceitei essa derrota aí até hoje. É mesmo? Você tá aí, Pavão? Ou já saiu? Parabéns pela linda trajetória. Ele deu aqui um depoimento falando que você é um cara fantástico, que realmente é. Aí, William Braga Neves, você treina em grupo de quantos atletas e quanto tempo por dia? Bom, 2 horas ele já falou, 4 quadras, agora precisa saber quantos atletas. A gente não passa, obviamente, do competitivo de 4 por quadra, né? A gente divide por nível, a gente já sabe mais ou menos como os meninos jogam aqui, e são dois grupos. É o grupo das 2h30 às 4h30, que é o grupo mais forte, porque a gente também tem um problema de sair da escola muito tarde. Isso é um problema... É verdade. Todo mundo tem, todos os clubes têm. Todo mundo desemboca no clube 4 horas da tarde. Isso é um problema. Então,
Eu até falo para alguns pais aqui, vocês querem que seus filhos joguem tênis, tire eles meio de meia da escola, senão vai ser bem complicado. É possível, porque o Enzo perde, por exemplo, um dia de tênis no Espéria por causa disso, porque é matéria que vale nota, prova, não passa de ano, né? As escolas estão com umas cargas extras, né? Isso é um problema. E aí a gente tem das 2h30 às 4h30, que é o mais forte, são os meninos que jogam mesmo, e tem os menorzinhos das 4h30 às 6 da tarde, que é 1h30. Entendi. Tá respondido então, William Braga. Daí, ó, já tem um cronograma aí, se você é de algum clube ou academia, para seguir. E a Vanessa Pet também, Vanessa Pet, muito legal. Ela colocou Éder Miranda. Agora, eu não sei em que momento que a gente falou. Agora você deve saber. Éder Miranda, eu lembrei. É quem fez a pergunta em relação ao comportamento dos pais, né? Tá bom. Do livro Ponto a Ponto, é verdade. Obrigado pela lembrança. Eu não estava conseguindo lembrar o nome, desculpa, é tanta gente. Ó, esse 360 graus, pessoal, me traz, acho que, sei lá, umas 50, 60 pessoas novas mandando mensagem no WhatsApp, ou perguntando coisa, ou parabenizando, ou dando ideia. Então, você fica assim... E eu estou trabalhando ao mesmo tempo, tá? 12 horas. Realmente, é isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer abrir o áudio? Fale agora ou cale-se para sempre, hein, pessoal? Fique à vontade, pessoal. Fique à vontade. Tem uma pergunta antes, enquanto o pessoal está formulando. Quais, além dos seus projetos, eu vi que você começou com um projeto fantástico, pode falar dele, por favor. Eu sei que você está começando com um projeto na questão de vestuário, são agasalhos esportivos. Né? A Super Nine nasceu porque, assim, a minha esposa é formada em moda, né? Oh, que legal. A vida inteira, vida inteira não, mas eu tive muitos patrocínios de roupa, enfim. E aí, eu falei, cara, eu quero fazer alguma coisa minha. E aí, o nome Super Nine nasceu porque na década de 90, os Masters 1000 chamavam Super Nine, que são 9 torneios. E aí eu patenteei a marca e a gente criou a Super Nine, que está sendo produzida por uma empresa aqui de Alphaville, que é uma empresa chamada, uma marca de roupa feminina chama Canal, e a Replay, que é uma jeans italiana, que patrocina o Neymar, o Paris Saint-Germain, é bem, bem grande. E a gente lançou agora em dezembro, a roupa é bem clean, preta e branca, e, cara, eu fiquei surpreso com a aceitação das pessoas, assim. Tá sendo... Tô bem feliz. A gente tem um Instagram, que é @shop_super9. Quem quiser pode entrar lá. A gente está trabalhando aí na parte de marketing. Vou conseguir uma hora trazer o Tomás para junto comigo na Super Nine, que é o meu objetivo. Mais para frente eu quero patrocinar algum jogador. E não ela nasceu com o tênis, mas eu quero que pegue todas as partes de esporte, assim. Então tem sido bem legal. Tô muito surpreso com a aceitação que está tendo, assim. Obrigado até pelo espaço aí. Não, imagina, isso aí você está ajudando na cultura do tênis. Não tem um porquê eu não ajudar as pessoas. E é em prol, porque você vai daqui a pouco tá com uma baita tênis wear aí, né, uma linha de tenista, né, camiseta, shorts, os agasalhos você já tem, tudo alta qualidade, né? Sabe o que é interessante, Regis? Desculpa te cortar. Sabe como nasceu a Super Nine? As grandes marcas europeias, Gucci, Dolce & Gabbana, enfim, Armani, eles fizeram uma pesquisa. Eles falaram o seguinte, foi assim que nasceu o Super Nine, eles falaram o seguinte: antes da pandemia, uma pessoa gastava 1.000 euros num suéter, por exemplo, ok? Nessas marcas grandes. Após pandemia, eles gastam 1.000 euros em roupa para esporte. Olha. As mesmas pessoas. Tanto que você vê tantas marcas patrocinando tênis. É verdade. Bombou o esporte. Bombou absurdo. Então eu falei, bom, eu vou aproveitar essa chance e tentar fazer algo diferente, assim. Então eu tô muito feliz, muito mesmo. Legal. Quando eu tiver linha tênis wear, sabe que você pode, né, colocar aquele desconto tênis 360 graus aí, os pais vão adorar, porque é de alta qualidade.
Vamos fazer, com certeza. Legal, uma pessoa que treinou aí grandes tenistas aí, todos canhotos, né, por coincidência, né? Todos canhotos. É verdade, todos canhotos. É verdade. Já tem quem não sabe, né, tem a vantagem na diferença de sacar aberto, né? E o canhoto odeia jogar com canhoto. Oi? Canhoto odeia jogar contra canhoto. É verdade, porque aí eu odeio jogar contra canhoto, eu sou canhoto, porque a gente perdeu o nosso segredinho, né? Porque está perto da linha, né? Da vantagem na hora de definir, né? Verdade. Isso aí. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? É agora. Serginho, Gustavo, Kio. Gustavo pergunta todo dia. O L não aguenta mais, então deixa ele descansar agora. Então, eu quero saber só se o seu gancho tá bom lá no beat, lá, Gustavo. Tá bom assim? Tá gancho. Você vê, ó, no tênis eu perco pra Bia, mas no beat eu ganho das top 5 do mundo lá, entendeu? Não sei onde eu sou melhor, viu? Até caiu o celular aqui. Legal, Gustavão. Bom, é isso. Então, considerações finais, Elião. Obrigado. Obrigado a vocês, cara. Baita bate-papo legal, descontraído, divertido, né? Obrigado, eu queria... espero que eu tenha ajudado um pouco, contar um pouco da minha história, agradecer a presença do Serginho, meu amigão de anos, o Gustavo, e você, porque ficar falando parabéns toda hora pelo que você está fazendo é chovendo molhado, mas é realmente, cara, é sensacional. Eu não conhecia, agora que eu conhecia, eu fiquei muito feliz. E para mim realmente é uma honra estar aqui, grandes nomes que passou por aqui, você me convidar. Pô, um prazer no que eu puder ajudar você. Eu estou assim à disposição. Obrigado. Eu coloquei assim, é tão difícil as coisas, né? No tênis, eu posso dar esse depoimento rápido, né? Em termos financeiros, em termos de acesso, né? E eu vi, quando a gente participou do projeto social, como crianças que têm potencial também não vão para frente porque não tem acesso, não tem essas coisas. E aí você vai para torneio, você vê pais sem muito conhecimento sobre a coisa, falando um monte de coisa que não deve. Que eu acho que o Brasil só vai para frente se a gente investir em educação. Então, é por isso que esse grupo é pautado, e aí eu comecei a conversar com pessoas, e pessoas foram chamando outros, e chamando pessoas maravilhosas, e cada vez um vai abraçando o outro, e a gente está formando um negócio que não tem, né? Alguma coisa no tênis é de graça? O tênis... Eu acho que fica aqui, a gente tem que... Uma máxima aí, eu acho que o Pelas Quadras tinha que te chamar, sinceramente. Eu acho que seria... incrível você contar um pouco da sua ideia em rede nacional aí, para as pessoas verem que dá para fazer se você não precisa ter grandes fortunas e grande não sei o que, é só você ter um pouco de vontade, é simples assim. E as pessoas são generosas, né? Que nem, tipo, assim, rapidinho, né? Eu estava usando a conta do Google Meet do Rodrigo, lá do Clube Petrópolis, né? Que é a Lotus Academy, né? E aí, como estava ficando muito tarde, ele falou: nossa, estou perdendo todos os treinos de judô, né? Do meu filho, né? Eu mandei no grupo: quem tem mais alguma conta para emprestar, né? Porque a gente foi ver, era R$1.000. Eu falei: nossa, R$1.000 paga aí o treino do meu filho por mês, né? As coisas do tênis, eu não vou investir nisso, né? Daqui a pouco veio um pai do Paraná, ele falou assim: mas do que você precisa, afinal? Eu falei: eu preciso de uma conta, né? Para a gente fazer as lives, né? Falou: vou colocar no grupo lá. E começou a vir vaquinha, né? Aí, olha como que são coisas dos anjos, né? A gente estava no Google lá, 995, daqui a pouco aparece uma promoção assim, ó, conta 500, e se você fechar agora, 50% de 500 que é 249. Aí tava dando assim, 24 pessoas, eu falei, R$10 para cada um. Então, já que vocês querem ajudar, aí deu os 250 reais, eu falei: para, não quero. Não, toma R$10 aí, você já paga por ano que vem, que vai ser... Né, tinha uma conta que surgiu, né, no iPhone lá do Google Meet, né? Então já vai pagar por ano que vem, já tem esse dinheiro, né? E ainda sobrou um pouquinho, porque você sabe que a gente tem uma fase 2, que é com o Luiz Argarati, de fazer esses treinos de 5 horas, né? São 2 horas de drills e 3 horas de jogos, tipo Copa Davis, Billie Jean King, né? O próximo vai ser em Mariporã, em final de fevereiro, né? Já está com todas as vagas
esgotadas, né? Os pais gostaram da ideia, né? A gente já fez a primeira na Delta Academia. Aí o que acontece? Eu consegui usar o restante desse dinheiro para pagar a inscrição de uma menina de projeto social, para ela estar. Legal. Então, as pessoas são generosas, né? Quando você mostra que realmente você quer isso para o bem do tênis, para o bem dos nossos filhos, né? Então, a minha força nisso é tentar desenvolver melhor o tênis brasileiro para dar mais oportunidade para todos os filhos. Eu quero que todos os filhos sejam do mais rico até o mais pobre, que está lá tentando e com fome de treinar, que nem você disse, ter uma chance, nem que seja mínima, de conseguir algo no tênis, uma universidade, ser um professor, sabe? Ser um profissional, quem sabe, né? Então, nessa situação, a gente pode ter o que eu chamo de Brazilian Storm daqui uns 10 anos, né? Pegando... Deu certo, a gente podia tentar, né? Valeu, pessoal. É isso. Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Deus abençoe vocês. E agora, próxima Masterclass, só depois do Carnaval. Abraço, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, bom descanso. Valeu. Parabéns a todos.